A segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou uma condenação sofrida pelo ex-deputado federal Eduardo Cunha em um processo no âmbito da Operação Lava Jato. 3 dos 5 ministros da segunda turma entenderam que a Vara da Justiça Federal de Curitiba não tinha competência para julgar o caso. A repórter Marina Demore traz os detalhes. Boa noite, Marina. Conta para nós como é que foi isso. Oi, Raquel, uma boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, o colegiado entendeu, que houve então essa incompetência da Justiça Federal e agora enviou o processo para a Justiça Eleitoral do Paraná. O julgamento do caso foi em setembro de 2020. Nele, Eduardo Cunha tinha sido condenado a 15 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, num caso envolvendo um suposto pagamento de propinas ao ex-deputado num contrato da Petrobras para fornecimento de navio sonda. Eduardo Cunha teria recebido cerca de R$1,5 milhão em vantagens indevidas. Essa sentença, na época, foi proferida pelo juiz federal Luiz Antônio Bonatti, que sucedeu Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. Já o julgamento no STF, então, na segunda turma, que decidiu pela anulação de mais essa condenação de Eduardo Cunha, analisou um recurso da defesa do ex-deputado contra uma decisão do relator, o ministro Edson Fachin, de negar um pedido para que fosse declarada a incompetência da Justiça Federal nesse caso. Lembrando que Eduardo Cunha chegou a acumular mais de 55 anos de prisão em penas somadas por condenações no âmbito da Operação Lava Jato, além de ter sido alvo também de dezenas de inquéritos, viu, Raquel? Como alega a defesa dele, agora, portanto, não há mais condenação contra Eduardo Cunha no âmbito da Justiça Federal. Volto com você. Obrigada, Marina. Bom trabalho para você em Brasília. Leandro, que mensagem política? A gente daqui a pouco fala dos detalhes, da questão de se é a justiça em Curitiba, se é a justiça eleitoral que fizeram anular essa condenação. Mas que mensagem política passa para o país anular a condenação do Eduardo Cunha? E essa anulação, segundo as duas bancas de advogados que defendem o Eduardo Cunha, que ele tem vários advogados, Eu falei hoje com Auri Lopes Júnior, a Daniela Lima no 360 falou com a outra banca e a gente chegou ali numa apuração em conjunto de que, de fato, para esses dois grupos de advogados, o Tiziano Figueiredo, com quem a Dani falou, e, de fato, com essas duas bancas de advogados, conversando ali com eles, o Eduardo Cunha não tem mais nenhuma condenação das que foram feitas ali na Operação Lava Jato. E foram várias, Vou até pegar aqui a conversa que tive com o doutor Auri Lopes Júnior e ele coloca, foi anulada a condenação que ele teve no âmbito da Operação Benim, da Operação Sepsis, da Cui Bono, Só para citar alguns dos desdobramentos da Lava Jato que tiveram o Eduardo Cunha, se não como alvo preferencial, mas tiveram o Eduardo Cunha condenado em algum momento e agora as bancas de advogados avaliam que ele está livre, leve e solto, sem nenhuma pendência judicial. Ora, fica uma mensagem, primeiro, sobre os limites da Operação Lava Jato, porque aí cada caso vai ser um caso, Esse de hoje, em específico, que os advogados alegaram é de que o Supremo Tribunal Federal tem fixado um entendimento de que mesmo questões relativas a crimes de corrupção, mas se tiverem caixa 2 no meio, deve ser tratado pela Justiça Eleitoral e não pela Justiça Federal. Esse é um ponto. Aí é uma questão de, tema jurídico, mas do ponto de vista do tema político, Eduardo Cunha já foi o homem mais poderoso da República. Depois foi o principal alvo da Operação Lava Jato. E está aí com a possibilidade de retomar a sua vida política. Até aqui deu errado, Foi candidato na eleição de 2022, teve 5 mil votos aqui no estado de São Paulo. Errado em termos, porque a filha dele foi eleita no Rio de Janeiro, Daniela Cunha, pelo União Brasil, deputada federal pelo União Brasil. Então não sobrou nada, não tem mais nenhuma
condenação, processo contra ele, nada? Nada. Vou até recuperar. O Auri me disse isso, né? Não existem mais condenações. Hoje ele não tem nenhuma condenação, me disse o Auri Lopes Júnior, advogado do Eduardo Cunha. E os outros advogados que mandaram a nota para Daniela Lima, Tiziano Figueiredo, Pedro Ivo Veloso e Délio Lins e Silva, dizem, né? A decisão do Supremo fez justiça e confirma aquilo que a defesa sustenta desde o início do processo. Diz ali que o Eduardo Cunha, como outros réus, foi vítima de um processo de perseguição abusivo e diz, no fim das contas, que não tem mais nenhuma condenação contra o ex-presidente da Câmara. É isso, é a Lava Jato em revista total, né, agora. Scolese, eu lembro que estava na Folha, junto com você. Fui a Brasília fazer uma apuração de um tema econômico. E aí tem duas coisas que me chamaram muita atenção. Uma fonte de uma grande empresa que me disse assim, não, eu preciso ir a Brasília conversar com o Eduardo Cunha, mas eu preciso de uma testemunha, de uma outra grande empresa, alguém que vá comigo, porque não posso ir sozinho. E eu falei, por quê? Aí ele falou, eu tenho medo de ser extorquido, basicamente, foi esse o relato. E eu me lembro de chegar no gabinete do então presidente da Câmara e estar aguardando por ele, e ele passar assim rapidamente com vários deputados e tinha um espaço privado, assim, com umas paredinhas, e eles entraram rapidinho, se fecharam ali e tal. E eu, né, repórter de São Paulo, achei que tão esquisito, tal, voltei para a redação. E aí um colega da Folha disse, não, é o confessionário. Quando eles querem falar coisas que ninguém pode ouvir, eles entram ali e só dá para ficar de pé. Bem... O Eduardo Cunha mostra um pouco de como ele era poderoso, né? Principalmente no governo Dilma, né? Ele, presidente da Câmara, altamente poderoso, e agora nessa situação, que não é uma absolvição direta, mas na prática acaba sendo, né? Quando o Supremo decide tirar da Justiça Comum e colocar na eleitoral, a Justiça Eleitoral é muito lenta. Então, praticamente, o processo nunca vai ser retomado, vai ser extinto, vai ser prescrito e ele vai ficar sem nenhuma condenação, como foi colocado agora. Então, é um primeiro passo para a tentativa de retomada. Obviamente, o Eduardo Cunha, que já foi muito influente, ele vai continuar sendo influente. Você pega o exemplo do Aécio Neves, que era super poderoso, enfim, candidato à presidência. Hoje ele é um deputado, mas ele continua muito influente no mundo político, assim como o Eduardo Cunha. E o próximo passo dele talvez seja voltar para o Rio de Janeiro para ter mais votos o suficiente para ser eleito deputado federal, porque aqui por São Paulo ele não conseguiu nada. Tainá, você acredita na ressurreição de Eduardo Cunha pela urna? Eu não duvido de nada na política, Raquel. Tudo pode acontecer, viu? Eu acredito que tudo pode acontecer, não faria apostas, não daria como morto. Acho que isso pode até ser uma pavimentação desse caminho político que pode ressurgir. Ele tem, acho que o Leandro lembrou agora, a filha dele, né, a Daniela, que já está eleita deputada federal na Câmara. Então, pela capacidade de articulação. Veja, nesse momento, Raquel, em que o governo atravessa essa dificuldade de diálogo com o Congresso, não são raras as vezes em que a gente ouve falar de Eduardo Cunha quase como um saudosismo pelos seus colegas.